a gente. Muito bem, vamos começar o programa, Vitória Fernandes, falando sobre a revogação da normativa do PIX. O governo Lula recuou depois de uma repercussão extremamente negativa que impactou diretamente no posicionamento e na avaliação do governo. Vamos com as informações. Boa tarde, Vitória. Isso, Macalossi, nesse contexto de desinformação sobre o monitoramento do PIX, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, anunciou ao lado de Haddad que essa regra que altera o valor para monitoramento das movimentações financeiras será revogada. Ele afirmou em coletiva que pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal e isso prejudicou milhões de pessoas, causando pânico principalmente na população mais humilde. A entidade buscou combater os rumores ao longo dos últimos dias, mas, apesar dos esforços, vê a continuidade do dano. Barreirinhas disse também que um dos pontos principais é tirar a arma da mão dessas pessoas que estão cometendo, de certa forma, um crime espalhando essas desinformações. E a segunda razão é principalmente não prejudicar o debate da tramitação do ato que vai ser anunciado pelos ministros. Macalossi. Muito bem, nós temos a manifestação do Barreirinhas, pronunciamento dele sobre as regras de monitoramento do PIX. Ele criticou, como mencionou a Vitória, a difusão de informações falsas em relação ao texto. Vamos ouvi-lo. Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa. Acho que essa luta de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade, agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Muito bem, tá aí então o responsável pela Receita Federal, anunciando a revogação da normativa que gerou essa repercussão enorme e que, sem sombra de dúvidas, causou um prejuízo que o governo ainda não calculou. Vamos lá, PIX é a formalização bancária da população brasileira, sem sombra de dúvidas, um instrumento revolucionário. A concepção do PIX, o desenho do PIX, ele surge a partir do governo Temer, é concretizado pelo Banco Central no governo Bolsonaro e rapidamente, pela sua simplicidade, pelo fato de ser gratuito, pela aderência, tornou-se o principal meio de pagamento, superando os velhos procedimentos TED, DOC, que tinham taxas, superando inclusive cartão de crédito e de débito. As pessoas pagam contas rapidamente através do PIX. Havia, desde o início dele, uma compreensão social da sua dinâmica, do seu efeito. Portanto, ele caiu no gosto popular. E isso fez com que se oficializassem operações de pagamento que antigamente estavam circunscritas, estavam apenas na modalidade do dinheiro vivo. Ora, o governo soltou através da Receita Federal essa normativa e pegou todo mundo de surpresa. A coisa começa errada a partir do momento em que não se articula nem a proposta.
Mas será que não tem ninguém nesse governo que consiga fazer uma leitura de realidade para compreender que tratar do tema Pix é por natureza complexo e polêmico e que não se pode editar uma normativa burocrática sem que haja antes o esclarecimento prévio do que se pretende fazer com a proposta? Mas será tão básico um assunto dessa magnitude, com essa abrangência, precisa, antes de ser publicado, discutido. Você tem que criar um contexto para então editar uma normativa, apresentar uma legislação. E não o contrário. O governo editou a normativa e daí gerou-se uma discussão. O governo nem sabia, porque são tantas ramificações, mas o governo nem sabia o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e já estava sendo atingindo, bem, na cabeça, rapidamente. Ficou desnorteado, sem capacidade crítica de reação, sem articular as ideias, com todo mundo falando ao mesmo tempo, sem unificar discurso, uma bagunça política, uma bagunça estratégica. A única lição que o governo pode dar na área de comunicação é ao contrário, é como não fazer, e daí usar o governo Lula como referência. Então, primeiro isso, depois a reação. Ontem na posse do Sidônio, a gente colocou aqui trechos, novamente um discurso falando em bicho-papão, falando em apocalipse, deslocado da realidade, sem saber identificar os próprios erros. Ou seja, começando errado. Assumindo que as pessoas só são contrárias a determinada coisa proposta pelo governo porque são burras e manipuladas. Ora, teve muita gente que entendeu muito bem qual era a ideia do governo aqui. Não era criar uma taxa específica em cima das movimentações do Pix, mas era, obviamente, ter um controle maior sobre as movimentações do Pix para arrecadar ali adiante através do quê? Do imposto de renda. E isso não pegou bem. Sabe por que não pegou bem? E eu lamento, se alguns não gostarem do que eu vou dizer, mas a verdade é essa, é que ninguém gosta de pagar imposto. Você se sente feliz pagando imposto? Ninguém se sente feliz pagando imposto. O imposto é uma obrigação, as pessoas têm de contribuir, mas na verdade ninguém gosta. E esse governo tem, sem sombra de dúvidas, uma sanha arrecadatória. Uma sanha arrecadatória que está lhe custando prejuízo político. É por isso que o Haddad foi apelidado de Taxade. E vejam, eu não desgosto do Haddad, muito antes pelo contrário, já o defendi aqui em várias oportunidades. Mas é essa falta de leitura, essa incapacidade de autocorreção que gera uma crise atrás da outra. Como eu comentei outro dia, esse é um governo que se tem em alta conta. Ele não consegue fazer a devida avaliação dos seus problemas. Ele acha que tudo que acontece de ruim não é porque ele fez algo errado, mas porque alguém manipulou a informação para que o governo fosse prejudicado. Não, e esse governo não é apenas prejudicado por informação falsa. Isso muitas vezes acontece. Nem estou dizendo que não ocorreu aqui. Muita informação falsa foi difundida. Existem imprecisões que levaram pessoas ao erro. Mas eu estou concatenando aqui uma série de problemas de articulação, de comunicação, de linguagem, de estratégia, que são oriundos do próprio governo. E até mesmo da visão que o governo tem em relação a algumas matérias. Visão equivocada, que não dialoga com a maior parte da população. E daí, na reação a isso, vejam, o próprio responsável pela Receita vem a público e diz: ah, mas é porque isso, aquilo, aquele outro, e nós somos prejudicados, pessoas inescrupulosas e etc e tal, isca sachê. Quer dizer, nem quando reconhece que cometeu um erro brutal ao fazer as coisas do jeito que fez, o governo de fato admite. Mas o governo cometeu uma série de erros e está cometendo outros na condução da redução de danos, porque é disso que se trata. É reduzir danos, mas não é estancar a sangria.
E, obviamente, a oposição vai surfar em cima e vai surfar de braçada. E a gente vê, inclusive pela repercussão, os números todos envolvendo, né, a divulgação dos conteúdos críticos, os conteúdos de defesa da proposta. E vai colar na testa do governo, independente de ter revogado a normativa, que o objetivo era arrecadatório. Se não por uma taxa específica, pelo imposto de renda. E quer saber? Isso vai gerar ônus político para o Lula, que tem os seus indicadores hoje de popularidade em queda. Nós não estamos falando de um assunto distante, como, por exemplo, o caso da Venezuela. O caso da Venezuela é distante. Não é popular, mas é distante. Nós estamos falando de uma coisa que diz respeito ao dia a dia das pessoas. É eu transacionando uma operação com um comerciante, com um amigo, com a namorada, a esposa, enfim. Eu, você, qualquer um. Não tinha alternativa ao governo a não ser revogar a normativa, mas, notem, o prejuízo está precificado. E ele também tem um aspecto que eu entendo muito importante, que é o da ordem econômica, que é a desmoralização do Pix como instrumento para a realização de negócios. Os números demonstram isso, como rapidamente a informação gerou um efeito econômico. As movimentações, as operações por Pix no Brasil caíram ao menor nível em 6 meses. No instalar de dedos. Rapidamente. Então, o governo hoje teve um dia para ser esquecido ou para ser lembrado. Se o governo começar a identificar os seus problemas e trabalhar para corrigi-los, esse dia vai ser lembrado, para não ser repetido. E um adendo, porque eu vi nas redes sociais esses comentários que tinham a seguinte linha: o governo não deveria revogar a normativa, porque senão ele estará concedendo àqueles que, na utilização do Pix de forma indevida, acabam não pagando tributos, ou, no caso, acabam sonegando. E eu vou ser bem claro, esse tipo de raciocínio é burro. É burro por um motivo lógico. Ora, se você lança as pessoas para a informalização dos pagamentos, ou seja, se você cria a percepção de que usando o Pix você vai arrecadar ali adiante, ou vai arrecadar imediatamente, qual é o movimento natural da sociedade, Pepão? É voltar ao dinheiro vivo. Portanto, a proposta, por natureza, ela joga as pessoas na informalidade das operações de pagamento. As operações de pagamento com dinheiro vivo são infinitamente mais difíceis de ser identificadas, mesmo com os instrumentos tecnológicos disponíveis pela Receita Federal. Então, manter a normativa era muito pior que revogá-la, porque mantê-la era condenar a uma queda ainda mais brutal das operações de pagamento via Pix. 17h26.